Direto da redação, apoio Sky, entretenimento através de filmes, séries, desenhos e seus canais preferidos. Liga agora na central de vendas da Sky. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor à la carte da região, mais de 40 anos de tradição. Dr. Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pro Saúde, em frente à Santa Casa. Olá para você, muito boa tarde. Estou chegando com Direto da Redação nessa segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. A segunda semana de maio deve começar com um clima mais ameno, né? Tá gostoso. Semana passada aquela chuvinha e o friozinho chegou. Para essa semana existe a previsão de uma mudança brusca de temperatura entre quarta e quinta-feira. Isso em São Paulo. E de acordo com o site Clima Tempo, em Andradas na quarta-feira, podemos ter possíveis pancadas de chuva por aqui também, o que deve mudar a temperatura, trazendo aí mais frio. Nessa segunda-feira, a temperatura máxima fica na casa dos 23 graus e a mínima em 11 graus. A gente começa para você o programa Direto da Redação para você nessa segunda-feira. Um motorista ele perdeu o controle do seu carro e caiu dentro de um rio na Avenida Marginal. De acordo com informações obtidas com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta da 00h50 deste domingo, 8 de maio, na Avenida Marginal, aqui em Andradas. O motorista do Gol estava sozinho, teve ferimentos leves. Quando os bombeiros chegaram no local, ele já estava fora do veículo em pé. Foi efetuada a avaliação e, como não havia lesão grave, foi retirado o carro com apoio de foi retirado do local com apoio de uma escada. O SAMU foi acionado para realizar o atendimento. E agora a gente fala de um grave acidente que foi registrado na rodovia SP-346 entre Santo Antônio do Jardim e Espírito Santo do Pinhal. 2 veículos chocaram frontalmente, um Honda Civic e uma Captiva. A equipe do Tarajana Integração também apurou que no local, que no Honda Civic, o condutor, um jovem Douglas Aparecido Ramos, de 23 anos, morreu. E na Captiva, 3 pessoas foram encaminhadas pelo SAMU para o hospital em Pinhal. Um Fusca também envolvido no acidente teve a lateral do veículo danificada. O motorista nada sofreu. Na pista era possível ver peças dos carros espalhadas por todos os lados, devido ao impacto da batida. Estiveram no local unidades dos bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária. As causas do acidente vão ser apuradas pelas autoridades. Um acidente aí muito triste que aconteceu aí nesse domingo, infelizmente, com esse jovem aí perdendo a vida. Fica aí os nossos sentimentos a toda a família desse jovem de apenas 23 anos que morreu aí nesse domingo, Douglas Aparecido Ramos, de 23 anos. Olha, presta atenção nessa notícia, máquinas foram furtadas no aterro sanitário de Andradas. Nesse domingo, 2 máquinas, sendo uma retroescavadeira e um trator de esteira, foram furtados no aterro sanitário por volta das 9 horas. Os equipamentos pertencem à empresa Novatec Ambiental, responsável pela operação e manutenção do aterro. Segundo a gerente da empresa, Juliana da Cunha Ferreira Carvalho, um caminhão prancha foi visto nas imediações do domingo e a suspeita é que foi utilizado no transporte das 2 máquinas. A empresa oferece recompensa para quem souber ou tiver informações verídicas do paradeiro dos equipamentos. Dúvidas ou mais informações é só ligar no 99736-4930. São 2 máquinas pesadas aí, como você acompanha nessa foto, e foram aí furtadas do aterro sanitário da cidade de Andradas nesse domingo. Qualquer informação você pode ligar nesse número aí, que é o 99736-4930. Olha aí, a parcela única do IPVA vence no próximo dia 12 de maio. Para quem optar pelo parcelamento, ou o vencimento será no mesmo dia. O contribuinte que optar pelo pagamento da cota única do tributo terá um desconto de 2% ou parcelado em até 8 vezes, porém sem desconto. Outro detalhe, pagando o imposto em dia, o cidadão estará concorrendo ao sorteio de 2 motocicletas 0 km. Após a data de vencimento das parcelas, os contribuintes deverão procurar a divisão de tributação e fiscalização localizada lá na Prefeitura Municipal, na Praça 22 de Fevereiro. Vale também destacar que a pessoa que
moram na zona rural do município e não possuem endereço de correspondência, podem retirar o seu carnê de IPTU na divisão de tributação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Andradas. Pessoal que estiver procurando informação, é só ligar no 3739-2000, nos ramais 2006 ou 2009. Olha aí, escolha da rainha de Santo Antônio Jardim, do desfile de cavaleiro que vai acontecer nesse final de semana em Santo Antônio Jardim. Aconteceu aí. O pessoal conheceu a 28º Encontro de Cavaleiros e Amazonas. A rainha eleita foi Camila Mazarin, primeira princesa Maria Rafaela e a segunda princesa Gabriele Torati. Lembrando que o desfile de cavaleiro volta a ser realizado depois da pandemia e deve acontecer aí nesse final de semana em Santo Antônio Jardim, uma programação extensa aí de shows na cidade. Olha aí, o frio e o fim da obrigatoriedade de uso de máscaras devem contribuir para o aumento de casos de doenças respiratórias nesse ano. Vamos acompanhar essa matéria produzida aí pela equipe da TV Poços. O boletim Infogripe, publicado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, alerta para o possível crescimento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em adultos. O não uso da máscara é um dos principais fatores para o crescimento do número de casos. O aumento tanto de síndromes respiratórias agudas graves como o aumento de síndrome gripal, isso iria ocorrer, principalmente pela retirada da máscara, ainda mais agora, já no período de outono e inverno, onde é um período onde a gente tem uma circulação maior de vírus respiratórios de maneira geral. Então, assim, em comparação aos anos anteriores de pandemia, vamos dizer assim, a gente não teve tanta casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza, principalmente no inverno do ano passado, justamente porque nós estávamos todos restritos ao uso da máscara, todo mundo utilizando a máscara, restrito a estar em aglomerações, em locais fechados, agora nesse período que as temperaturas caem e que os vírus começam a circular. A responsável técnica de imunização ressalta a importância dos cuidados, principalmente dos grupos prioritários. São os grupos que estão elencados para a campanha agora, nessa segunda etapa e também na primeira etapa. Principalmente os idosos, gestantes e puérperas que têm uma condição imunológica mais baixa, crianças, sem dúvida nenhuma, também são o grande alvo aí desses vírus respiratórios. Então, assim, buscar mesmo a vacinação. E aí nós temos os outros grupos que estão sendo contemplados nessa segunda etapa, que nós temos professores, trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros, forças de segurança, forças armadas, Então, assim, nós temos vários grupos que estão sendo contemplados na segunda etapa da influenza. Em Poços de Caldas, 58 mil pessoas devem se vacinar contra a influenza, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Assim como foi com a Covid-19, a vacinação é o melhor remédio contra casos graves de influenza. As câmaras da rede de frio da Secretaria de Saúde estão lotadas de imunizantes. Só falta mesmo o povo querer vacinar. A vacina, ela é uma forma mais eficaz de se prevenir essas doenças, E lembrando que ela tem que ser tomada com antecedência, porque ela leva um tempo para fazer efeito, para gerar a proteção, E assim, hoje, essa semana aí, a gente já começou com as quedas de temperatura, então a probabilidade de aumento de circulação do vírus é maior, Então a gente tem que se proteger o quanto antes com a vacina da influenza que está disponível em todas as salas do município, Estamos chegando ao final de mais uma edição do Direto da Redação. Outras informações você já sabe, você acompanha logo mais às 19 horas no Telejornal Integração. Direto da Redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor à la carte da região, mais de 40 anos de tradição. Dr. Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pro Saúde, em frente à Santa Cássia. HughesNet, a melhor internet rural via satélite. Informe-se já na Central de Vendas Sky.